Obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Dr. Francisco José Viegas, de certa forma, saudar a disponibilidade para vir a esta Comissão contribuir para que este assunto fique o mais clarificado possível. O Sr. Ex-Secretário de Estado da Cultura tomou uma opção política que é consentânea com a sua opinião, com o seu posicionamento ideológico. Aliás, acabámos de verificar que é consentânea também com o posicionamento ideológico do CDS, privilegiou a titularidade e os direitos decorrentes da titularidade, nomeadamente associados à propriedade privada, em detrimento de outros interesses, nomeadamente aqueles que a lei estabelece como interesse público ou interesse nacional associado à preservação de património. Essa opinião tem toda a legitimidade, Sr. Ex-Secretário de Estado Francisco José Viegas. Não questionamos a legitimidade dessa opinião. Já questionamos a legitimidade do ato em si de levantar a proibição de expedição de uma obra que, em todas as leituras que façamos da Lei de Bases do Património Cultural, está efetivamente proibida de viajar. Artigo 64, número 4. Diz que está interdita a expedição de obras classificadas como bens imóveis ou em vias de classificação. Artigo 65. É interdita a expedição de obras que integrem o património cultural. É interdita. E diz que no levantamento dessa interdição devem constar os argumentos que levaram os argumentos técnicos que levaram a esse levantamento. Ora, nenhuma destas questões é confirmada. Relembro que no artigo 55º existe de facto um número 2, a senhora deputada Inês Medeiros já o relembrou e não é propriamente despiciente. É um número 2 que faz alguma diferença. Portanto, que acrescenta ao elenco que o senhor ex-secretário de Estado aqui nos fez todos os artigos, nomeadamente artísticos, a coisa artística, que no interior do país representem de facto interesse cultural. Portanto, não só aqueles que tenham sido elencados pelo Sr. Dr. Francisco José Viegas. Relembro ainda que o artigo 64 diz mesmo, e portanto para retirar qualquer dúvida sobre a questão da opinião e da ação, aqui a opinião do Sr. Secretário de Estado é legítima, portanto entende que nada se pode sobrepor ao direito de propriedade privada, não é esse o entendimento da lei, e a lei diz mesmo que a utilização da prerrogativa do Estado de manter em território nacional uma determinada coisa, uma determinada obra, um determinado valor, não ativa nenhuma responsabilidade de aquisição por parte do Estado. Ou seja, se o Estado disser a um proprietário que não pode expedir a obra, isso não implica nenhuma responsabilidade do Estado perante a compra. Portanto, de certa forma, o Sr. Secretário de Estado não disse que ativava, mas disse que gostava de o fazer. Já que quer limitar, eu só limitaria se pudesse comprar. Ora, isso não é o que a lei diz. E, portanto, aquilo que está aqui em causa não é se foi de boa fé, se foi de má fé, Sr. Dr. Francisco José Viegas. Não cumpriu a lei, de facto. Bem, não será esta Comissão a julgar isso. Os portugueses julgarão politicamente o Governo e os tribunais se este caso alguma vez lá chegar. Mas, para nós, resulta muito claro que, sem penalizar e sem, evidentemente, julgar a sua opinião, é a sua opinião, transpô-la para o ato político e julgamos que isso já não tem legitimidade de facto. Porque sobrepôs o interesse. E eu relembro, Sr. Dr. Francisco José Viegas, que os antigos proprietários levantam questões que são compreensíveis. Quer dizer, então quando é pedido o levantamento da proteção para poder expedir uma obra para o estrangeiro, é vedado, mas depois noutro proprietário com um valor empolado já é permitido. E, portanto, estamos a falar de um valor mobiliário que é hoje em dia utilizado inclusivamente como moeda de troca nos mais altos negócios, a arte, como o Sr. Ex-Secretário de Estado bem sabe, que é menos sindicado do que as ações, mas vale mais do que as ações de muitas empresas portuguesas, provavelmente do que a maior parte delas. Mas, Sr. Dr. Francisco José Viegas, levanta inúmeras questões, porque há de facto aqui operações de valorização de bens, há operações de especulação. Esta proteção ou não proteção não é uma coisa de sumenos importância porque tem implicações diretas na valorização do preço, na valorização do bem
E, portanto, estas questões são legítimas e apenas gostava de lhe dar nota de que, da parte do PCP, para nós é claro, não tenho propriamente uma pergunta para lhe fazer, mas é claro, torna-se cada vez mais claro que os pareceres técnicos não ancoram a decisão política e que a decisão política esteve sujeita, e aqui eu excluo-me a fazer considerações de bondade ou ausência de bondade, foi feita sem um enquadramento legal plausível e claro. E eu julgo que isso, para esta Comissão, tem um certo valor e espero que para o eleitorado português também tenha. Senhor Presidente, Sr. Dr. Francisco José Viegas, eu gostava apenas que ficasse claro que o facto de eu considerar, e continuo a considerar, que esta opção traduziu um posicionamento ideológico, não deixa de... não prejudica o facto de eu julgar igualmente que ela configura um ato à margem da lei. Porque a lei é muito clara. O Sr. Ex-Secretário de Estado acha que só poderia impedir o quadro de sair do país se pudesse pagá-lo. Portanto, é a sua concepção de justiça, é a sua ideia. A lei diz o contrário. A lei diz que pode impedir mesmo que não o pague, mesmo que não o compre. Ou seja, que pode fazer isso. Portanto, utilizou a sua perspectiva ideológica, salvaguardou acima de outros interesses o direito de propriedade privada. O que eu digo é que esse seu posicionamento é legítimo. O Sr. Dr. Francisco José Viegas pode ter o posicionamento ideológico que bem entender. Já governar de acordo com a sua opinião e contra o que a lei estabelece é que de todo abusivo. Só não é crime porque não foi o Sr. Secretário de Estado que exportou o quadro. O Sr. Secretário de Estado tomou o posicionamento político de levantar a proteção e de permitir a exportação. Porque mesmo a inventariação, se ler a lei, a inventariação carece ser aplica também uma proteção no que toca à exportação, ou seja, os bens inventariados não podem ser exportados a não ser que haja autorização do membro do Governo competente. Foi o caso, houve essa autorização, o que queremos é que essa autorização lesou o interesse nacional em benefício da propriedade privada de quem valorizou aquele quadro após a compra de uma família que o havia herdado e que tinha visto rejeitada a possibilidade de exportar alguns anos antes. E, portanto, há de facto aqui um conjunto de circunstâncias que fazem com que nós possamos dizer que este processo ocorreu em contrariedade com a lei.